5h22, toda segunda, falando de trânsito com Bruno Sobral. Hoje o tema é seguro obrigatório DPVAT. O que você precisa saber? Bruno, inicialmente, o que é o seguro obrigatório DPVAT? Bom, vamos lá, Norberto, direto ao ponto. Né? O seguro obrigatório, ou seja, o DPVAT, é uma espécie de indenização que é paga por meio do repasse de valores pagos pelos próprios proprietários de veículos automotores. Então, ou seja, de forma alguma se mistura com valores de multa de trânsito, de forma alguma é repasse de qualquer que seja a instância do governo, mas apenas e tão somente uma espécie de seguro, fruto da arrecadação dos valores pagos pelos proprietários de veículos. Esse pagamento, ele é devido a partir do momento que existe a ocorrência de sinistro de trânsito, que agora é a nomenclatura técnica, devido ao posicionamento da ANT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que não mais utiliza o termo acidente de trânsito, mas eu vou utilizar o termo aqui até que o nosso objetivo maior é se fazer entender pela população. Então, grosso modo é isso. Todos os proprietários de veículos até então pagavam para que se criasse um fundo de caixa que pudesse indenizar as pessoas vitimadas em acidentes de trânsito. Por que eu falei pagava? Porque até então essa espécie de seguro era administrado pela seguradora Líder. Todavia, desde o advento do ano de 2021, não mais a seguradora Líder está a administrar esses valores. E a partir de então, a Caixa, instituição vinculada ao governo federal, é que passou a administrar esses valores, inclusive ficando responsável pelo pagamento. Então, grosso modo, é um seguro que visa a indenizar as pessoas que se acidentarem no cenário do trânsito. Bem, como acessar esse tipo de seguro? Não é algum familiar? De que maneira proceder, Bruno? Bacana. Em regra, o acesso a esse tipo de seguro é muito simples mesmo. Inclusive, cabe aqui ressaltar, não se faz necessário, de forma ou modo algum, a participação de intermediário. O próprio familiar, seja da vítima fatal, seja de repente da vítima que passou a se tornar incapaz por conta da sequela do acidente, basta apenas e tão somente acessar até mesmo o aplicativo DPVAT vinculado à Caixa Econômica Federal e por meio deste aplicativo alimentar ali as informações que são solicitadas e com base nessa solicitação ele passa a acompanhar o processamento do pedido dele e consequentemente o recebimento. Se faz necessário ressaltar aqui, Lúcio Jorge e demais ouvintes e seguidores que estão a acompanhar, que o pagamento requer a apresentação de alguns documentos. De qualquer sorte, são documentos, por assim dizer, simples de serem conseguidos e disponibilizados para que possa ser processada e concedida a indenização. Grosso modo, em se tratando de acidente de trânsito com vítima fatal, boletim de ocorrência, que praticamente se mostra necessário para toda e qualquer espécie de pagamento, boletim de ocorrência, atestado de óbito e documentação da pessoa que veio a ser envolvida. Em se tratando de incapacidade, você vai precisar de alguns documentos a mais, tipo relatório médico atestando a incapacidade e o grau dessa incapacidade. E para o pagamento de despesas médicas, todos os relatórios, receitas e notas fiscais vinculadas ao custo. Lembrando que essa espécie de seguro não indeniza danos materiais, somente danos pessoais. O que quer dizer isso, Bruno? Danos pessoais é apenas e tão somente sequelas físicas, por assim dizer. Já os danos materiais vinculados ao veículo, bem como veículo de terceiro, nada tem que ver com o seguro DPVAT. Quanto ao valor das coberturas, nós temos o valor de R$ 13.500 em caso de morte, R$ 13.500 um valor total em caso de incapacidade. Por que eu digo no valor total? Porque
a administração desse seguro, ela segue uma tabela. Então, a depender do grau da incapacidade, ou seja, da sequela física, existe um valor correspondente. Por último, ou seja, 13.500 óbito, 13.500 capacidade a depender do grau e R$ 2.700 despesas médicas. Essas são as 3 espécies de cobertura e os 3 valores respectivos que são pagos pela seguradora, por assim dizer. Estamos falando de trânsito com Bruno Sobral. Existe um prazo para dar entrada nesse seguro? Não é? Pessoas que tiveram casos, não é, de acidentes de trânsito com vítima fatal, tem um prazo específico ou não, Bruno, para buscar esse seguro? Sim, doutor Alberto, sim. O prazo, via de regra, é de 3 anos. Importante ressaltar que o marco, ou seja, a forma de cômputo desse prazo, quando se inicia a contagem desse prazo, se mostra diferenciada. Vamos lá. O prazo para solicitar o recebimento do seguro DPVAT, da indenização, num caso de óbito, ele conta a partir do óbito. E isto a considerar que não necessariamente todo acidente que ocasiona a vítima fatal, o óbito é de imediato. E nem mesmo logo dias após, para assim dizer, horas após o hospital. Existem pessoas que ficam dias e até mesmo meses internadas e, lamentavelmente, depois vem a óbito. Então, para o caso de acidente fatal, sinistros fatais, o prazo é de 3 anos a contar do óbito. Para os casos de incapacidade, o prazo é de 3 anos a contar do momento em que está decretada a incapacidade. Então, a partir do momento que aquela vítima ela tem um laudo médico em mãos atestando aquela incapacidade, pronto, a partir daquele momento ele vai computar o prazo de 3 anos para solicitar a indenização. E por último, despesas médicas. Despesas médicas, o prazo é de 3 anos, José, a contar do momento do acidente. Então, despesas médicas, você tem 3 anos a contar do momento do acidente. E para quem, infelizmente, lamentavelmente, já viveu este cenário, entende bem a diferença que há entre uma e outra circunstância. Observemos bem, o prazo para incapacidade e para o óbito só se computa a partir do momento que resta sacramentado este fato. Ok. Então isso quer dizer que, quer queremos ou não, de certa forma a família tem, por assim dizer, uma tranquilidade maior, mas pelo menos um psicológico melhor para poder lidar com esse tipo de indenização. E já no caso de despesas médicas, não, a considerar que apenas, então, somente são as despesas ali, no montante de até 2.700 serão solicitadas. Então, a partir do acidente já começa a contar o prazo, justamente porque os familiares, de certa forma, estão em condições minimamente hábeis de solicitar essa espécie de indenização. No país temos aí uma média de 45 a 50 mil mortes anuais, vítimas de acidentes de trânsito. Qual é o tempo que se costuma demorar para que o benefício seja liberado, Bruno, diante de tantas pessoas que morrem vítimas de trânsito no Brasil? Olha só, José, por incrível que possa parecer, mas para quem é especialista, até de certa forma no caso hispânico, aumenta um pouquinho o retorno. Uma considerável parte dessas pessoas, dos familiares, não solicitam a concessão da indenização. Por qual razão? E aqui, como o objetivo nosso é falar em palavras simples para que os nossos ouvintes e seguidores possam realmente compreender perfeitamente, muitos familiares denominam como sendo dinheiro maldito. Muitos familiares mesmo preferem não receber seguro, preferem realmente não tocar. E aí o que é que acontece? Muitas dessas indenizações que seriam devidas acabam não sendo pagas. Ao passo em que, lamentavelmente, um número grande de fraudes ainda está a assolar esse tipo de concessão. Muito mesmo, muitos benefícios, infelizmente, são fraudados nesse enorme país. E assim, vai daquela situação que o familiar assina uma procuração sem saber
que está a assinar a procuração e aquela pessoa que pegou a procuração passa a ter o direito, por assim dizer, a solicitar. Agora, de forma mais difícil, porque, via de regra, a instituição bancária solicita a conta bancária vinculada, o que acaba dificultando, mas não impedindo a fraude. Mas fato é que desse número dantesco de vítimas fatais e incapazes decorrentes de acidentes, um número considerável acabam não solicitando a indenização. E muitos até, por incrível que pareça, meu Deus, lamentavelmente, muitos ainda por falta de informação. Nos encontros deste país ainda, a informação acerca do DPVAT, ela é muito, por assim dizer, superficial. Na verdade, as pessoas sequer sabem. Muitos confundem com seguro de vida, inclusive. E aí, não, fulano não tinha condição de nada, como é que ele fez seguro? Ele não fez seguro, não. E sem saber que, na verdade, apenas e tão somente o envolvimento no sinistro de trânsito, independentemente de ser na condição de condutor, de pedestre ou de passageiro, independentemente de ser ou não habilitado, independentemente de estar ou não o veículo devidamente licenciado, grosso modo, suscita assim a possibilidade de concessão da indenização. Ok, muito obrigado, pelos esclarecimentos no nosso quadro Falando de Trânsito, hoje com o tema seguro obrigatório. Tem uma dúvida de ouvinte? Vamos lá. Vai no ar aqui? Não, tá. O ilustre Rafael me passou aqui, vamos lá. João Vianney. Não, a última. Desculpe. Dúvida do ouvinte. Eu achava que o seguro do IPVAT via do IPVA. Não é não? Vamos lá. Bacana, porque uma coisa puxa a outra, como se diz, né? Olha só. IPVA é o imposto estadual vinculado à propriedade do veículo e, grosso modo, teria que ter por objetivo a utilização em vias públicas para a melhor trafegabilidade dos veículos, por assim dizer. Grosso modo. Pronto, isso seria o IPVA. O tributo é lógico, o governante ele usa conforme a conveniência e oportunidade da administração pública, mas grosso modo seria essa a utilização mais correta, mais apropriada do IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. No que diz respeito ao DPVAT, não, o DPVAT ele está totalmente desvinculado do Estado e desvinculado do IPVA. É uma espécie de taxa que tem a ver com a cobertura securitária, conforme eu expliquei. E outro detalhe, nos últimos 2 exercícios, estamos indo para o 3º exercício, que o valor do seguro obrigatório, ele não é cobrado. E por qual razão não é cobrado, Bruno? Vamos lá. A época da administração pela seguradora Líder, que nada mais era do que um consórcio de seguradoras, que nada mais era do que uma confraria de bancos, o desvio dos recursos oriundos do seguro do IPVAT eram na casa dos bilhões. Então, infelizmente, o rateio desses valores propiciava que políticos pudessem barganhar fatias enormes de corrupção. Tanto assim é que, a partir de 2021, zerou literalmente a cobrança do valor do pagamento seguro do IPVAT. E estamos em 2021, 2022 e 2023 sem qualquer cobrança de seguro obrigatório. Observe bem, desde 2020 não há nenhuma cobrança de seguro obrigatório. Mesmo assim, existe uma reserva ainda de bilhões à disposição daqueles cidadãos proprietários de veículos automotores e respectivos familiares que precisar usar. Então, DPVAT, a fonte é direta, e a fonte é direta por parte do próprio cidadão que paga, e o IPVA vinculado ao Estado, e o Estado dá a destinação que mais lhe aprouver, diferentemente do DPVAT. Ok, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Forte abraço a todos, uma excelente satisfação mais uma vez poder estarmos falando de trânsito. Ratifico o pedido aqui para quem estiver nos ouvindo, nos acompanhar para que possamos interagir por meio do perfil no Instagram ADV Bruno Sobral. ADV Bruno Sobral. Eventuais dúvidas, esclarecimentos, interações, pode utilizar também o WhatsApp 759-9973-3334.
999733334. Forte abraço e até uma próxima oportunidade. Agradecendo aqui a audiência da empresária Gabriele Carvalho, sempre sintonizada no nosso programa De Olho na Cidade, acompanhando aqui o quadro Falando de Trânsito com Bruno Sobral. Falando de Trânsito com Bruno Sobral. Agora toda segunda-feira às 17 horas no programa De Olho na Cidade da Sociedade News FM. Tire suas dúvidas e conheça os seus direitos. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, Vai direto, Bi? Oferecimento FSA Multas. Fone 75 99973 3334.